Sejam todos muito mais que bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Opinião Segura, episódio especial por conta do ILAB Segurança 2025, que acontece aqui no Centro de Convenções Brasil 21, Brasília, Distrito Federal, que passa a ser, nesses dias, também capital da segurança pública. Afinal, o Concesp trouxe aqui para o ILAB os principais atores e gestores da segurança pública. Temos aqui o encontro, obviamente, além do Conselho Nacional dos Secretários, também o Conselho Nacional dos Comandantes Gerais, dos Corpos de Bombeiros, dos chefes de polícia, sistema penitenciário, Câmara Temática de Inteligência, enfim, só gente de peso. E não é diferente com o meu grande convidado aqui, que eu tenho uma honra de entrevistar. Estive no Pará há pouco tempo atrás, fiquei encantado com aquele estado, com as entregas na área de segurança pública, e a gente vai poder conhecer um pouquinho mais da gestão do nosso querido amigo Dr. Wallace. Muito obrigado, é um prazer poder estar aqui. Segurança pública é um assunto palpitante, que todo mundo tem interesse. Na verdade, é o assunto de principal interesse da população hoje. E certamente a gente que tem uma realidade diferente, o Brasil tem vários países dentro, né? A gente está numa região que é a região amazônica, na região norte do Brasil, e que tem peculiaridade local, mas que também tem muito em comum com a segurança pública do país e que a gente pode discutir aqui em conjunto. E, doutor Wallace, eu fiquei encantado com o estado do Pará, não conhecia, fui para um evento organizado pelo Fundo Nacional de Segurança Pública, um evento magnífico. Eu sei que, obviamente, a Secretaria de Segurança auxiliou o Fundo Nacional para organizar um evento daquele porte, um centro de convenções fantástico, uma boa recepção, uma segurança efetiva, uma rede hoteleira, uma alimentação. Então, estão super preparados aí para a COP. Então, aproveito aqui para parabenizar e agradecer a receptividade que nós tivemos naquele grande evento lá no Pará. Obrigado, é um prazer te receber eventos. O Pará hoje tem se destacado muito na questão de grandes eventos. Nós receberemos agora a COP30 em novembro, agora de 2025. É o maior evento climático do mundo. Quase centenas de chefes de Estado estarão presentes na nossa capital. A gente tem o prazer, a gente que é paraense, que é nortista, tem o prazer de receber, gosta de receber. Vocês conheceram lá, você conheceu em Belém a 7ª melhor culinária do mundo, eleita recentemente numa pesquisa em todo o planeta. E que a gente vai receber essa COP e certamente fará a melhor COP de todas. Não, e é interessante, né, secretário, porque, de fato, né, muita gente não conhece o estado do Pará, né? E eu vi a cidade inteira em obras, né? E se preparando para receber o COP. E a gente sabe que a partir do COP, na verdade, antes mesmo do COP, Pará já está chamando a atenção para grandes encontros, já testando, né, para a COP. E com certeza, passado o COP, Pará vai se tornar um polo para discussões, debates, né? Num grande centro de convenções climatizado, muito bem climatizado. Estão de parabéns lá, viu? A COP30 vai possibilitar com que a gente tire o estigma da região de que os grandes eventos no Brasil sempre se concentraram na região sul e sudeste, né? De que a gente tem capacidade para fazer isso, a gente tem feito grandes eventos que são eventos teste, que nós chamamos. Receberemos agora a COP30. Este evento do Fundo Nacional de Segurança Pública para a gente também foi um evento teste em termos de organização, de método de organização, de protocolos. E a gente está demonstrando, aumentando o sarrafo, né, e demonstrando que a gente também tem condições de receber grandes eventos. E a partir daí, certamente, abrir as portas. A porta do turismo gastronômico, do turismo ecológico, de ter uma nova frente de atividade dentro do nosso estado. E certamente a Amazônia como um todo ganha e o Brasil ganha, né, porque o evento, na verdade, é sediado pelo Brasil, com a sede em Belém. Também foi uma ocasião de entrega de viaturas, né? Você verificou os investimentos que nós temos lá, nós saímos realmente de um outro nível que estávamos aquém em segurança pública, para que a gente tenha hoje centro integrado de comando e controle, tecnologias, inteligência artificial, tudo que há de mais moderno no mundo as nossas polícias usam hoje. Nosso armamento é decorrente de licitação internacional, todos os nossos equipamentos são decorrente de licitação internacional, ou seja, a gente procura adquirir o que há de melhor no mundo para a nossa tropa. Isso tem feito diferença, porque nas ruas eles têm correspondido, a gente tem conseguido entrar agora no 7º ano consecutivo de redução da criminalidade. E me chamou a atenção a presença de já alguns totens, né, que eu vi lá na cidade, já com reconhecimento facial,
né? E aqui em Brasília estamos com 2 pontos, né? Uma POC, uma prova de conceito em teste aqui, que com alguns meses já de teste tem dado bons resultados. Mas a gente percebe, já tive a oportunidade de conversar com o comandante-geral de Rondônia. Rondônia também tem investido nos totens, nessa inteligência artificial, na tecnologia, demonstrando, né, ao contrário do que muita gente imagina, que a região norte está muito bem, obrigado. Exatamente. A gente tem hoje, repito, aquilo que há de melhor no mundo, nós temos. Nós não devemos para ninguém em termos de tecnologia, em termos de equipamento. O Pará tem hoje 100 totens de segurança pública já instalados. Rondônia, de fato, é outro estado que tem bastante. O Amapá também já tem alguns. Então, a região norte como um todo tem se destacado nisso. Nós temos feito aquisições realmente de ponta que tem mudado a estrutura da segurança pública. Se a gente exige e quer que a nossa tropa sempre reduza a criminalidade, tem que dar os meios, né? Quem paga a missão dá os meios, é um jargão policial. Então, nós temos dado os meios para que ela possa desempenhar o seu melhor, entregar o melhor à sociedade, e certamente o fruto disso, o resultado disso, tem sido a redução constante na criminalidade. O Pará não é um estado que faz a gangorra, ou que faz o V, que a gente fala que sobe um ano, baixa o outro, sobe no outro ano. Então, muitos estados eles têm uma redução muito forte porque no ano anterior tiveram aumento na criminalidade. O Pará está no 7º ano consecutivo de redução. A gente conseguiu por 7 anos seguidos essa redução e, para você ter uma ideia, eu vou falar em números, para você ter uma impressão melhor. Claro que em termos de DF isso é muito, a Amazônia como um todo tem um número muito alto de homicídios ainda, mas nós tivemos em 2018, um ano antes da nossa gestão, mais de 4.000 homicídios no Pará. Nós fechamos 2024 com 1.890, ou seja, mais de 50% de redução quando você compara um ano antes dessa gestão. E a gente já está fechado a metade deste ano com 10% de redução em cima do ano passado. A gente sabe que o Brasil, né, nós temos vários países dentro do Brasil, né, várias culturas, várias realidades em que não dá para medir com a mesma régua, né? Então a gente tem aqui o CONCESP reunindo os principais gestores da segurança pública. O senhor está aqui representando o estado do senhor no CONCESP, né, trazendo a realidade ali da região norte, com outros secretários, também aqui os comandantes gerais do Corpo de Bombeiro, da Polícia Militar, também daquela região. E aí eu gostaria de aproveitar a oportunidade para perguntar ao senhor como é que o senhor enxerga essa orquestração dentro aqui dos conselhos, como é tratado essa questão das políticas, e aí eu vou mais além, né, daquilo que é mais importante e mais necessário em termos de tecnologia, de equipamentos e de investimentos para aquela região, para a região norte, para o Pará, e como o senhor enxerga isso, obviamente, dentro do cenário brasileiro, levando em consideração a região centro-oeste e sudeste? Bom, primeiramente, hoje nós estamos fazendo história da segurança pública. É inédito o que está acontecendo hoje, e aí dar os parabéns ao Sandro Avelar, que capitaneou isso. Hoje o CONCESP consegue reunir não só os secretários de segurança pública, mas todos os comandantes das forças policiais que atuam no Brasil, das 27 unidades da federação, o CNCG, a Ligabom, o CONCPC, o CONDPC, todas as agremiações, e aqui nós estamos fazendo história realmente porque todos os gestores máximos da segurança pública de cada estado estão aqui presentes, discutindo segurança pública. Ou seja, quem mais entende, quem mais atua na segurança pública está hoje discutindo o tema aqui. Então, a gente lembra que cerca de 90% dos recursos e do que é feito em segurança pública no Brasil é feito pelos estados. E é um momento da gente poder realmente apresentar sugestões. Nós, pelo CONCESP, inclusive, aprovamos ontem 9 medidas de alterações, propostas de alterações infraconstitucionais, além da questão da PEC, da segurança pública que está em tramitação, alguns ajustes que podem ser feitos nessa PEC, e, além disso, 9 propostas de projeto de lei ordinária para que a gente possa melhorar a segurança pública no país. Então, o fruto dessa reunião é importante para o futuro do país, para que a gente possa discutir e uma ideia trazida dentro dos conselhos por quem realmente faz segurança pública. E lembrando que a Amazônia é parte do Brasil, a Amazônia tem realidade própria, porém ela tem os mesmos problemas que o Brasil todo tem. A gente sabe que o Brasil, por exemplo, não produz cocaína. Toda a cocaína é produzida fora do Brasil e ela entra por algum lugar. E normalmente ela entra pela Amazônia, seja pelo Amazonas, por Rondônia, pelo Acre, perpassa pelo Pará, que é onde começa a ser distribuída essa droga, seja pelo Porto de Vila do Conde, no Pará, seja pelas vias rodoviárias que começam a existir a partir do estado do Pará. Então a Amazônia tem um papel fundamental no tráfico de drogas, no tráfico de armas. Então o investimento na Amazônia ele é fundamental para o país.
Se essa droga for parada na fronteira ou na Amazônia, ela não chegará ao Rio de Janeiro, não chegará a São Paulo, ela não chegará em lugar nenhum do Brasil. É interessante a fala do senhor, né? Porque a gente fez uma entrevista com o secretário do Rio de Janeiro que há uma complexidade, cada estado tem o seu problema, não quer dizer que o problema é mais grave do que o outro, né? Mas o que foi falado aqui no caso do Rio de Janeiro e a fala do senhor me remete à reflexão de que cada problema pontual de um estado, ele reflete, é como se fosse um ecossistema. Então, não adianta a gente pensar, o problema é do colega do Pará. Não, o problema é de todos, porque seja no acesso à arma de fogo, seja o acesso a entorpecentes, ao tráfico humano, ou locais em que está sendo, como foi relatado aqui no caso do Rio de Janeiro, um condomínio para blindar criminosos de outros estados. Então, o problema ele é de todos. Obviamente, há o pacto federativo, há a concertação e o trabalho conjunto, como a gente tem observado aqui no Concesp, uma articulação importante também com o Ministério da Justiça, com a Senasp, com o Fundo Nacional de Segurança Pública, porque todos, independente se é estadual, federal, municipal, todos estão imbuídos da mesma missão e têm o mesmo objetivo. Então, nada melhor do que a gente ter uma orquestração nacional, né? Exatamente. O mundo hoje é globalizado, a economia é globalizada, a tecnologia é globalizada, o crime é globalizado e a estrutura que um Estado tem, ou o problema que um Estado tem, em que pese pareça que é um problema do Estado, ele não é. Ele é um problema nacional, ele é um problema mundial. E realmente o que ocorre no Pará, o que ocorre na Amazônia de modo geral, ela impacta no Rio de Janeiro, ela impacta em São Paulo, porque tem essa interligação do crime organizado. E é justamente o que a gente tem que tratar. A gente tem que ter uma tratativa respeitando a peculiaridade local, mas também entendendo que tudo reflete em cada coisa. Nós estamos todos no mesmo barco. E um furo nesse barco, seja na proa ou na popa desse barco, ele vai impactar todo mundo que está dentro do barco. Então, a gente tem que cuidar para que esses furos que aparecem sejam sanados por todos, porque ele vai impactar ao final em todo mundo. Então, aquilo que ocorre no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro hoje ele impacta no Pará, e o Pará impacta no Rio de Janeiro. Porque a droga que chega, o armamento que chega no Rio de Janeiro, ele certamente passou pelas fronteiras. Ao mesmo tempo, nós temos lideranças criminosas, por exemplo, do Pará e os estados como um todo, o Ceará, Pernambuco, o Amazonas, tem lideranças que estão no Rio de Janeiro tentando se refugiar em razão da geografia do local para que não sejam alcançados pela lei. Então, todo mundo está interligado. O mundo é interligado, o crime é interligado e a segurança pública, obviamente, tem que estar sempre interligada. O senhor falou de interligação, a gente pode falar de integração. A gente sabe que hoje a tecnologia está disponível e cada vez mais para os estados, né? E aí a gente pode falar de um grande problema que acontece no Brasil inteiro, que é a questão dos bancos de dados e da integração desses bancos de dados. Hoje é um problema que acontece em muitos estados, né? E eu gostaria de conhecer um pouco a realidade do Pará, que é a questão dessa comunicação nos bancos de dados, em que algumas instituições elas têm os seus bancos de dados e com muita dificuldade eles conseguem se interconectar. E é interessante porque, e aí é uma teoria minha, né? Aquilo que o homem não conseguiu, a tecnologia vai conseguir. Porque todo mundo quer uma informação em um banco de dados para chamar de seu, se apega a ele e não quer ceder, né? Então, hoje, cada vez mais as tecnologias estão disponíveis e o Estado, obviamente, que conseguir centralizar essa tecnologia em que todas as forças vão precisar de beber da fonte dele, vai ser isso que vai fazer a efetivação da integração. Então, a tecnologia, ela vai... muitos dizem que a tecnologia provoca o distanciamento entre os indivíduos, mas nessa minha tese que eu tenho, ela vai aproximar, porque vai chegar um momento que não tem como não estar integrado, porque vai ser um processo de retroalimentação em que eu me sirvo da informação do colega e o colega se serve da minha informação. E aqui, no Distrito Federal, com muita dificuldade, a gente tem avançado muito. O doutor Sandro Avelar implementou um trabalho muito consistente na integração desses bancos de dados, até porque está chegando aí, nós temos aqui um parque de 1.300 câmeras em todo o Distrito Federal, interligado ao Cinespicad, que a gente implantou no Copom, e, obviamente, a gente começa
a fazer essa interconexão positiva na comunicação e cada um cedendo os dados para que todos ganhem com isso, inclusive o governo federal cedendo também o Córtex e outras tecnologias. Como é que está o estado do Pará nesse sentido? Você citou, inclusive, o Sinespicad. Eu dizer a você que o Pará é o estado que, em mais larga escala, usa o Sinespicad. Nós fomos um projeto piloto, praticamente, da Senasp. Hoje, para você ter uma ideia, o nosso time, ele ajuda o time da Senasp a implantar o Sinesp. Inclusive, o Sinesp 3.0 agora foi implantado recentemente, Isso, a a gente nova está versão. aguardando a nova versão. Nós já temos com no um Pará. ano, o DF incorporou, acho que foi a última unidade que incorporou. Inclusive, o Pará veio para cá ajudar a implantar no DF. Isso. Então, a gente tem uma expertise muito grande no Sinespicad e a gente é acionado para ajudar na implantação em outros estados, outras unidades da federação. Nós implantamos agora, na semana passada, já o 3.0, já está funcionando. E digo a você, aquela ideia de que realmente é verdadeira, de saber é poder, de fato, que Francis Bacon falava, de fato, saber é poder. Mas hoje, no mundo de hoje, o saber, se ele não estiver interligado, integrado, ele não é mais poder. O saber que fica só com você, ele não influencia em nada e você em nada vai sobressair. Morre com ele, né? Vai Morre morrer com com ele. esse Então, o que a gente tem falado? Se tem uma palavra que a gente tem falado no Pará, é integração. Integração das forças de segurança, integração das bases de dados, integração das operações. E hoje o 6CC, o Pará foi o primeiro estado, é bom relatar isso, o primeiro estado do Brasil a ter um 6CC, Centro Integrado de Comando e Controle, que não foi legado de Copa do Mundo. Brasília, São Paulo, Manaus, foram todos legados, foram legados da exato. Copa do Mundo. Particularmente, como eu sou oriundo da Polícia Federal e trabalhei... É caro, né? E trabalhei na Copa do Mundo, trabalhei na Jornada Mundial da Juventude, trabalhei na Olimpíada, eu trabalhei em vários 6CCs do Brasil e quando a gente pôde assumir o Pará, a gente viu a necessidade de ter um 6CC no Pará e nós temos hoje um Centro Integrado de Comando e Controle à altura dos demais que existem no Brasil, com toda a tecnologia e que a gente tem o prazer de poder dizer que não deve nada para ninguém. Inclusive, algumas tecnologias nós temos e outros estados sequer têm. Mas o que é importante relacionado à integração da base de dados é que se esse dado não for integrado, se as operações não forem integradas, primeiro, a gente gasta muito mais em termos de recurso público. E segundo, o resultado é aquém daquilo que pode ser em caso de uma integração, de uma ação sempre integrada. E lá a gente prega a integração da base de dados, a integração das ações policiais, das inteligências. A gente criou lá o subsistema de inteligência. A gente compõe hoje aqui, claro, o sistema de inteligência que está reunido também aqui dos estados todos, mas nós temos dentro do estado do Pará o subsistema de inteligência, que são as inteligências de cada força de segurança que se reúnem semanalmente ou, quando necessário, para discutir e trocar informações. Se não tiver troca de informação, de fato, o resultado não vem. E é interessante porque com essa integração está sendo permitido identificar algumas questões. Porque, por exemplo, um desaparecido. O indivíduo foi dado como desaparecido, foi registrado, e aí, obviamente, às vezes foi porque não foi dado baixa e diversos outros problemas. Quando você começa a interconectar os bancos de dados, aí você começa a perceber, na base de dados da Polícia Civil ele está como desaparecido. No da PM, ele foi abordado 5 vezes na rua, no Gênesis. E no do sistema penal, ele passou pelo sistema e estava como desaparecido. Então, o que acontece? Quando começar, e eu estou falando do Distrito Federal, agora, o senhor imagine quando começar a integrar todos os bancos de dados das corporações policiais e da administração pública como toda, porque, obviamente, tem a LGPD, nós temos as dificuldades normativas que são normais, mas a nossa legislação, a legislação brasileira, ainda permite, pode ser que no futuro não, mas ainda permite um trabalho muito consistente os diversos bancos de dados. E aí a gente pode falar do sistema eleitoral, a gente tem um banco de dados também na iniciativa privada, Uber, 99 e diversas outras empresas que, obviamente, por interesse público e da segurança pública, você pode conectar esses dados para que a gente possa, de fato, ter um monitoramento, obviamente, dentro dos limites legais, identificando e fazendo uma prevenção alargada da violência e da criminalidade. A gente não tem como hoje deixar de lado a tecnologia. Claro, observando a LGPD, observando tudo isso, mas a gente tem que se valer da inteligência artificial a nosso favor. Tá? A tecnologia está aí para todo mundo. Está para o crime e, obviamente, está para a segurança pública. Então, a gente tem que saber usar. E se a gente não souber usar, outros vão saber usar melhor que a gente e isso não pode ocorrer. Até porque eu sempre brinco, a gente estuda para isso, a gente se formou para isso, a gente é preparado para isso. Então, a gente tem que dar sempre aula nessa matéria. Então, em termos de tecnologia, de integração de base,
de uso dessas fontes, a gente tem que realmente sempre estar à frente, sempre estar atento a isso, porque você deu um exemplo, normalmente, eu falo isso muito no Pará, eu creio que 99% dos desaparecidos do final de semana, que eu brinco, eles aparecem na segunda-feira. Só que ninguém vai registrar o aparecimento. Às vezes a pessoa sai para uma festa sábado à noite, ela não aparece domingo, a família registra a ocorrência, está atrás. Aí segunda a pessoa aparece que estava só aproveitando a vida. Mas ninguém vai registrar o reaparecimento da pessoa. E aí ela é abordada de repente numa blitz da PM e a gente consegue identificar aquela pessoa. Essa pessoa está registrando desaparecimento, mas nunca ninguém foi registrar o aparecimento dela. E realmente a integração da base de dados vai poder, de forma muito tranquila, elucidar isso, até para que a gente não seja acusado de ter dados elevados, quando na verdade esse dado não existe, né? De desaparecidos. Quando você verifica o número de ocorrências, não bate com o número que acontece na vida real. Não, o senhor falou aí do Sinesp-Picard, de fato, quando a gente percebe hoje o Sinesp-Picard funcionando e o DF já é um dos principais consumidores do Sinesp-Picard, embora tenha sido, acho que o último, um dos últimos a entrar. E aí você percebe o seguinte, e aí não dá para entender às vezes porque nem todos os estados aderem ao Sinesp-Picard. Por quê? Primeiro porque é uma economia de recursos, porque o Estado, quando adere ao Sinesp-Picard, ele deixa de gastar com a manutenção desse sistema, né, tecnológico. Para além disso, ele começa também a obter informações do sistema federal e se comunicar com os outros estados que já aderiram ao Sinesp-Picard. Então, é tanto que todo estado que adere, né, todo mundo, o pessoal fica com uma certa resistência, mas quando adere, vira um grande propagador do Sinesp-Picard, porque vai conhecendo, e agora, que nem o senhor falou, estamos aguardando a implantação aqui no DF do Sinesp-Picard 3.0, e é uma evolução, e é um ecossistema que ele funciona, até porque a gente sabe, né? Cada vez mais os recursos financeiros e orçamentários estão mais escassos e nada mais inteligente do que a gente aproveitar essas oportunidades, né? Nós somos um exemplo disso. Quando nós assumimos a segurança pública do Pará, nós pagávamos uma empresa privada. A gente, primeiro, economizou deixando de pagar. Segundo, adquiriu um sistema do governo federal gratuito e que alguns estados à época usavam, o Rio Grande do Sul, alguns estados do Norte usavam, e que hoje praticamente quase todos utilizam. E isso permite a integração dos dados, e de graça. Então, além de ter a integração, a gente tem também a economia. Então, os estados que podem observar isso, eles vão certamente migrar aos poucos e o testemunho que a gente tem dado, as informações que a gente tem repassado, as implantações que nós fazemos em outros estados, a gente sempre destaca essas vantagens. E o 3.0 também traz algumas correções, que inclusive são apontadas pelos usuários. Nós do Pará fizemos 10 apontamentos de possíveis correções que poderiam ser feitas e vieram no Sinesp-Picard 3.0, que facilitarão muito mais esse atendimento da ocorrência e certamente isso será um legado para as outras forças de segurança para que todo mundo possa usar. O caminho é esse, porque para o colega que está acompanhando a gente, que às vezes não é da área, né? E às vezes ele se indaga, né? Porque, por exemplo, hoje as tecnologias já estão disponíveis até para você vai ao shopping, você comprou uma câmera, você já tem motores de busca de reconhecimento, você faz um monte de coisa, você abre a porta da sua casa para reconhecimento facial, né? Então, o cidadão como ele fica pensando assim, poxa, se eu tenho um Uber, que eu consigo fazer um monitoramento aqui, onde está o carro para vir me buscar, eu tenho uma câmera, por que o Estado não se utiliza disso, né? Então, tem essas indagações, e de fato, elas são indagações que também a nós profissionais de segurança pública nos causa de sabores, e a gente percebe que o caminhar lógico vai ser nessa integração. E a gente, só imagine se a gente tiver, é lógico que o Brasil, né, são vários países, é difícil integrar tudo, mas no momento em que, e essa integração ela já começa a acontecer, e o resultado são a diminuição dos índices criminais, né? Porque quanto mais a gente utiliza a tecnologia, mais esses índices vão caindo, até porque a gente está sofrendo, todos sofrem com diminuição dos seus efetivos. Então, cada vez mais vai ser necessário a gente se utilizar de tecnologias como o totem, a questão das câmeras, o reconhecimento facial. Então, imagine um Brasil em que todos os estados estiver interligado com seus sistemas, em que a gente vai ter um parque de câmeras no Brasil inteiro, com identificação de placas, com identificação facial, em que a gente vai entrecruzar banco de dados de procurados, né? Então, eu imagino que vai ser um boom
em termos de diminuição da violência e da criminalidade, assim, absurdo. Encontros como esse, em que esses assuntos, e obviamente a Câmara Temática de Inteligência, né, os diversos atores do sistema de segurança, de inteligência de segurança pública, estão aqui reunidos também para fazer essa orquestração. Então, tecnologia, inteligência e valorização do capital humano, que é algo que a gente tem percebido, sobretudo, e aqui vai um apontamento, né, dos nossos colegas da região norte, que foram desprestigiados em relação a recursos. Hoje a gente já vê os vencimentos dos nossos colegas da região norte com uma boa atenção, não só na questão de equipamentos, mas também de investimentos, valorizando o capital humano. O nosso maior patrimônio, certamente, é o nosso efetivo, né? São as pessoas. A gente também tem programas específicos para cuidar de saúde mental, de saúde física, mas também de preparar o nosso policial. Hoje, há 6 anos, o Pará não tinha uma viatura blindada, não tinha lancha blindada. Hoje nós temos 6 lanchas blindadas. Nós temos viaturas totalmente blindadas, 360 graus, inclusive para fuzil. Temos viaturas semi-blindadas, os melhores equipamentos do mundo. Todo policial no Pará hoje, em cada guarnição, tem pelo menos um espagedor, uma arma eletrocapacitante, um armamento letal que é importado, que é uma licitação internacional, também um armamento longo. Então, toda a guarnição nossa tem, no mínimo, esse equipamento em qualquer lugar do estado, em qualquer município do nosso estado. Radiocomunicação digital, era um sistema analógico, nós assumimos, hoje é um sistema digital, que tem a cobertura praticamente já de 100% do território paraense. Estamos avançando para concluir até o final deste ano. Lembrando que o Pará é um estado gigantesco e que a gente tem dificuldades de florestas, de rios, e que a gente tem avançado. Para você ter uma ideia, só em embarcação, a gente tem 86 embarcações no Pará, para ter uma ideia do tamanho do desafio. Muita coisa. São 86 embarcações, 6 delas blindadas e 80 não blindadas, de várias motorizações, várias potências. Eu sei que o senhor tem uma agenda com os demais secretários aí, bem profícua aí no Concesp. Então, gostaria de agradecer imensamente a oportunidade que eu estou tendo aqui de conhecer um pouco mais do estado de Pará, de conhecer a segurança pública. Eu espero que essa seja a primeira de várias entrevistas. O canal Última Rádio sempre estará aberto, de portas abertas. Muito obrigado, comandante. Muito obrigado, eu que agradeço. É importante a gente estar sempre esclarecendo, falando sobre a nossa região, porque no fundo, todo mundo é Brasil e é importante que todo brasileiro conheça a realidade de cada local para conhecer o todo. Muito obrigado. Muito obrigado. Esse foi mais um podcast Opinião Segura. Ficamos muito honrados aqui de aprender um pouco mais sobre o estado do Pará. Um forte abraço a todos e até o próximo podcast Opinião Segura. Fosse honra, sempre.